Olá, boa noite. Cláudia Melotti, começando mais uma live aqui pelo Instituto Rock. Boa noite, bem-vindos. Boa noite, Dulcimari, Fabi, Mames, Mônica Lopes, muito prazer. Você me convida aqui para você me chama, me pede autorização aqui para entrar. Mônica. Então, boa noite a todos, esperando a Mônica me chamar para eu aceitá-la. É com prazer que a gente dá início a mais uma live. Ótimo. Trazendo informação para mulheres e familiares desse mundo Roktansky. Olá. Olá, tudo bem? Boa noite, Mônica. Muito Boa noite. obrigada pela tua presença aqui com a gente, pela parceria com o Instituto Rock, para a gente falar sobre fisioterapia e saúde sexual, que é tão importante para todas as mulheres, né? E também para a mulher com Roktansky. Queria que a Mônica é fisioterapeuta pélvica com especialidade em saúde da mulher, coordenadora da clínica Saluter no Rio, e ela tem um material, uma experiência muito interessante, um material muito interessante no Instagram, nos podcasts e no YouTube, com o endereço Mônica Lopes, muito prazer, e eu quero ouvir você essa noite. Boa noite, Mônica. Boa noite, Cláudia. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. Eu acho que vai ser o primeiro de muitos contatos aí que a gente vai fazer, né, dessa parceria e ajudar muito as mulheres, né, nesse resgate ou nessa descoberta mesmo da sexualidade que é tão importante para todas nós. Exatamente. Eu espero que a nossa conversa chegue em todo o Brasil e que faça bem a muitas mulheres e principalmente as mulheres do Rio de Janeiro que podem mais facilmente se acessar aí. A gente vai conversar sobre isso. Vamos começar contando o que é fisioterapia da mulher e o que é fisioterapia uroginecológica para as mulheres e para todo mundo entender? Sim. A fisioterapia, né, pélvica ou uroginecológica, né, antes era chamada uroginecológica, agora é mais fisioterapia pélvica, é uma subespecialidade da fisioterapia, né, um ramo que trabalha com o assoalho pélvico. O assoalho pélvico é aquela musculatura, né, que vai desde o clitóris até o ânus. Então, esses músculos aqui, ligamentos, né, outras estruturas que a gente chama de fascias, são muito importantes porque tem algumas funções envolvidas. Então, uma das funções do assoalho pélvico é justamente a função de suporte dos órgãos pélvicos, né? Da bexiga, do útero e do reto. Enfim, é uma função importante para evitar o prolapso, a queda de bexiga. Outra função importante do assoalho é a função que está ligada ao controle da urina e ao controle das fezes. Então, a gente vai ao banheiro a hora que a gente quer, como a gente consegue ver um filme e segurar um pouco para fazer xixi e tal, por conta desses músculos, né, que controlam essa questão urinária e a questão fecal. E uma terceira função importante é a função sexual. Esses músculos, por eles estarem ligados ao clitóris, né? Aqui está a cabeça do clitóris, que é onde tem mais terminação nervosa, eles são músculos que ajudam tanto na a manutenção da ereção do clitóris, que é um órgão voltado até então exclusivamente para o prazer, até que se prove o contrário, é um órgão que está ligado somente ao prazer, embora se fale de alguma coisa de reprodução em poucos artigos. E também a questão até da própria vagina, né? Embora tenha menor número de terminações nervosas, a vagina, se ela tiver muito flácida, ou se ela tiver muito tensa, né? Ou se não tiver um caminho ali, essa musculatura ela se faz, né, de uma maneira assim impeditiva,
ou a mulher não sentir direito essa relação, né? Tem os dois polos. Então, e a quarta função que é nossa, da mulher, que é a função do parto, né? Principalmente o parto vaginal, que essa é a verdadeira entrada do mundo para quem tem parto vaginal, né? Entrada aí para esse mundão aí. Então, são essas as funções e é isso que a fisioterapia faz. Tá, e é tão importante tanto a não contração excessiva dessa musculatura, que a gente vai falar, como o não relaxamento excessivo para essa percepção dessa musculatura para uma boa relação sexual, né? Sim. Seguindo, a síndrome de Rokitansky, quando ela é diagnosticada, você saber que você não tem o canal vaginal, que isso vai ter que ser construído e que você também não tem um órgão, que é o útero, que faz a gestação, que você não vai poder ser mãe de maneira usual, vamos falar assim, é muito forte. Esse impacto é muito, muito forte psicologicamente, mas a gente também sabe que esse impacto pode acontecer né, em toda essa musculatura e impactar na sexualidade. Me fala um pouquinho dessa tua visão desse momento, que é o momento diagnóstico, e de como a fisioterapia talvez pudesse atuar nesse primeiro momento. Como geralmente o diagnóstico é feito com uma mulher jovem, né, descobrindo, sim, ou com uma jovenzinha, vendo que não está menstruando, alguma coisa assim, a fisioterapia aí vai ser uma grande aliada a outras profissões, né? Que realmente é uma questão de equipe interdisciplinar, né? Então, a fisioterapia, ginecologista, provavelmente é o primeiro contato, né? E a psicologia também, pelo impacto que isso possa causar para essa mulher. Então, essa mulher jovem que vive numa sociedade que é falocêntrica, que é machista, que não incentiva a nós, mulheres, nos tocarmos, nos olharmos, né? A gente, às vezes, sabe muito pouco, dependendo da família que a gente está inserido, se essa mãe ou se esses pais ou esses responsáveis vieram de uma educação também repressora e castradora, a gente vai sem querer, né? Não é culpa de ninguém, mas sem querer isso vai sendo perpetuado. Então, não é porque a gente está em 2021 que a gente possa dizer que por todos os cantos desse país, que é enorme, né, tenha uma educação realmente libertária em relação ao feminino. Né? Então, a gente já vem de uma questão que é uma questão social, né? E aí a gente esbarra com outra questão que é de você ser perfeita. Corpos perfeitos, de um modo geral, né? Muitos filtros, né? Muitas coisas, e a gente acaba se rendendo um pouco a isso, mas uma coisa é você querer estar melhor. A outra coisa é você se encaixar num padrão que às vezes não é o seu padrão, por uma questão física mesmo e tal, e você ficar tentando quase numa neurose ser parecido com alguém ou alcançar determinada coisa. Eu acho que uma das piores searas que a gente tem para para essa questão dessa imposição é a seara sexual, né? De um modo geral, da sexualidade e do sexo. Então, quando a mulher, a menina jovem, se depara com a questão, bem, eu não tenho uma parte do meu útero, eu não tenho um canal vaginal, uma parte dele, talvez ela não tenha consciência exata, se ela for jovem, 13, 14 anos, mas uma mulher que se depara com isso aos 18, ela já tem maior consciência, ela já tem até às vezes maior consciência de querer ou não ser mãe, né? Então, esse impacto é muito forte. E aí, quanto mais profissionais, primeiro, que souberem conduzir, exatamente acolherem, ela fala assim, caramba, essa pessoa sabe o que eu estou passando, ela sabe o que eu tenho, primeira coisa. Outra coisa é saber dar a essa mulher, na verdade, um incentivo de que todo o corpo é erógeno, de verdade. A gente esbarra com essas questões
quando a gente precisa, né? Infelizmente, porque quem segue quem não tem assim nenhuma questão física e tal, vai se encaixar naquele normal, né? E não e muitas vezes, mesmo assim, vai se cobrar por outras coisas, por performance, Exatamente. que é outra coisa, que é um outro problema social. Performance, né? O sexo virou um circo de Soleil hoje em dia, né? Você praticamente tem que fazer tudo. Então, eu acho que primeiro é resgatar, empoderar essa mulher menina e essa mulher para que o corpo dela é potente, para que ela é uma mulher que não é menos do que nenhuma outra mulher, para não abrir precedentes para relacionamentos abusivos, por exemplo, né? Exato. Então, existem vários, por isso que é interdisciplinar. Então, o fisioterapeuta ele dá a potência do corpo, porque por se tratar de uma terapia física e que nós vamos dar as mãos juntas e descobrirmos um monte de coisas juntas, porque isso é de cada mulher, vai ser individual, né? Nenhuma mulher que tenha rock tange vai ser igualzinho àquela outra mulher que tenha rock. Então, Exato. vai ser diferente, então nós vamos descobrir juntos isso fisicamente. Mas a questão do psique, a questão do psicológico, ela tem que andar junta como um grande suporte. É, Mesmo que essa menina não apresente nenhum problema inicialmente, sabe? E a família, obviamente. exatamente. Psicológico e o corpo juntos levando a um bom tratamento e uma boa jornada dentro da síndrome. Eu acho que o autoconhecimento é extremamente importante e a fisioterapia ajuda muito nesse autoconhecimento corporal, né, físico. Um outro momento muito desafiador é o momento do tratamento e o Instituto Rock apoia fortemente a dilatação. E a minha pergunta agora é como você acredita que a fisioterapia poderia ajudar no processo de dilatação e também nas relações sexuais nesse momento da dilatação? Uhum. Essa é uma pergunta chave, né? E super importante. Primeiro, por quê? Quando a gente pensa em assoalho pélvico, quando a gente pensa nessa musculatura, né, que Adorei envolve. esse teu molde. Depois eu te dou aonde eu Me comprei. dá isso, irmã. É uma Eu gracinha. quero um para mim. Todo mundo pergunta. É da Criações Eve. E tem essa daqui também, que eu até achei muito adequado para hoje, Ah, né? essa Como é a gente está ótima. falando de vagina e tal. Mas essa é grandona, mais fácil. Então, assim, quando a gente fala dessa musculatura e que a gente vai criar uma neovagina, né? A gente vai fazer um canal, vai ter esse lado artesanal que eu acho que é bonito, sabe? A gente pensa o seguinte, bem, qual vai ser o diferencial da fisioterapia? Primeiro, o conhecimento das fáscias. O que são fáscias? As fáscias são tecidos como se fosse uma teia de aranha no nosso corpo que vão interligando músculos, os órgãos pélvicos, os órgãos de um modo geral. Então, ela está em tudo quanto é lugar. E nós temos uma fáscia central que ela liga desde a boca até o assoalho pélvico. Então, se a gente ensina para essa mulher a relaxar a face, a melhorar a respiração, porque ela passa pelo centro, então ela vai passar pelo músculo respiratório, pelo diafragma. Se a gente pega ali e relaxa esse diafragma, indiretamente a gente pode relaxar sem colocar a mão aqui. A gente pode relaxar o assoalho pélvico. Exatamente. E relaxando o assoalho pélvico, a gente facilita o processo de dilatação, né? Essa dilatação deve ser com muito acolhimento e dando até porque o protocolo é até onde, né, a mulher sente esse desconforto, você vai. Então, saber que também tentar, e isso é importante, tentar, o que eu ia falar é que é importante essa questão interdisciplinar mais uma vez, porque a psicologia vai nos ajudar a diminuir a ansiedade, porque certamente, dependendo de como está a vida pessoal dessa mulher, é uma coisa, né, uma mulher mais jovenzinha. Outra coisa é a mulher que já tem uma pessoa, já tá ficando com alguém e tá doida para namorar. Tá doida Exatamente. para sentir uma penetração, sabe? Então, assim,
a gente tem que ter essa calma e, obviamente, botar essa parceria dela no jogo, porque quando a gente tem uma questão sexual, essa questão não é só nossa. Essa questão é sua e da parceria. Se você está em parceria, essa questão passa a ser compartilhada, né? É ali que a gente... Eu acho que a gente pode pensar de duas maneiras. De um problemaço, ai meu Deus, como é que vai ser? Ou de, vai ser uma seleção para a minha vida. Porque se eu não tenho uma pessoa que leva de boa agora, beleza, próximo. Próximo da fila, porque eu não vou perder meu tempo com essa pessoa. Entende? Isso é total, total verdadeiro. Foi o que aconteceu comigo. Eu sentia, pessoas especiais vão ficar comigo. E eu acho que a gente atrai mesmo pessoas especiais que queiram fazer algo especial nessa vida mesmo. Tem até algumas mães que falam que as meninas Roquetans que são meninas especiais. E eu concordo que são meninas especiais mesmo. Ótimo, ótimo. Tem, dentro desse raciocínio, Monique, tem algum exercício que você acredita que a mulher possa fazer sozinha para ajudar a dilatação? Sim, eu acho que num primeiro momento é difícil fazer sozinha, porque assim, se a gente for seguir o que tem de respaldo científico em relação à fisioterapia pélvica de um modo geral, né? Então, é unânime, vários artigos falam. Os exercícios que eu digo atendimento, que é supervisionado, eles têm melhores resultados. Mas eu acho que a gente tem que pensar fora da caixa. Uma coisa e lógico que os artigos nos norteiam, os artigos científicos, mas outra coisa é a realidade. E nós temos um país de diversas realidades. A gente vai ter uma mulher que sim, pode ir à fisioterapia, ter um plano de saúde, ou pode pagar particular, e a gente tem uma paciente que não tem condições. E não é por isso que a gente vai deixar essa paciente no limbo. Então, a gente tem duas maneiras de pensar. Uma maneira mais inclusiva e uma maneira que a gente pensa só numa elite, né? Que a gente, de uma certa maneira, a gente que tem algum recurso, a gente tem que pensar e ser grata por nós sermos privilegiadas nesse sentido, né? Sim. Não culpadas, mas pensar que somos privilegiados. Mas então, o que eu acho assim, num primeiro momento, o ideal seria realmente uma avaliação da fisioterapia, tá? Mas eu acho que, por exemplo, é o que eu quero fazer de parceria com você. Alguns encontros para explicar a anatomia e a mulher tentar tocar algumas partes já dela. A questão da sexualidade, ela não tocar só aqui, ela explorar o corpo de um modo geral, seios, orelhas, pescoço, ter o momento dela, ela com ela, e entender quais são os bons toques, quais são os melhores lugares, quais são os lugares também de dificuldade, o porquê que gera essa dificuldade, entende? Antes dela ir, talvez, para a vulva, que é o nosso foco principal. E, principalmente, antes dela ter essa construção desse canal vaginal. Então, assim, eu acho que isso seria muito útil. Agora, a partir do momento que ela já sabe, foi para fisioterapia e teve uma avaliação, já sabe qual dilatador usar, como usar, identificou a dor. Porque eu acho que é muito importante nós, profissionais de saúde, darmos autonomia e independência. Se eu falo que ela vai depender de mim para o resto da vida e que só a fisioterapia, só comigo, que ela vai ter um tratamento adequado, eu estou, de uma certa maneira, seguindo os guidelines, seguindo essa questão. Estou. Mas será que eu estou dando independência? Porque, assim, dá para a gente analisar depois o que está sendo ruim ou não. Porque nós somos donas dos nossos corpos. Ninguém sabe mais. Se você sente dor, Exatamente. eu não sei a sua dor. Eu não sei, não tem como, é subjetivo. Mas você sabe. Então, assim, você saber... vamos fazer uma escala de 0 a 5? 5 é o máximo de dor. Eu não quero que você chegue a isso.
E zero, sabe? Vamos no 2,5, vamos começar devagar. Então, acho que à distância a gente poderia fazer algumas coisas desse tipo, sabe? Tentativas que a gente pode fazer até trabalho sobre isso. Tentar Sim, fazer com quem não tem condição e que mora em outro estado, entendeu? Para a gente perfeito. realmente, de fato, ajudar. A gente tem que ajudar de alguma maneira, entende? Pegando um gancho com o que você falou, mesmo começando a relaxar a musculatura de face, diafragma, respirando, tendo esse autoconhecimento, ficando com você, talvez a dilatação seja menos dolorosa, né? Menos complicada, porque se você vai para uma dilatação com dor, tensa, preocupada, chorando, contorcida, vai ser tudo pior. Então começa, né? Talvez os primeiros passos as tuas primeiras palavras, essa fáscia muscular e relaxar para começar. E depois, talvez, alguns movimentos manuais, tanto das mulheres como com a fisioterapeuta propriamente dita. Você acha que dá para pincelar alguma coisa numa live ou depois a gente fala das parcerias? Você acha que É, dá eu para pensar em alguma coisa aqui juntas? pensar no quê? Perdão. Em possibilidades de movimentos respiratórios ou de movimentos mesmo de palpação em região pélvica ou perineal para relaxar essa musculatura para fazer a dilatação. Dá pra gente pensar daqui a pouco. A gente pode fazer uma praticazinha. E uma coisa Ótimo. importante também, eu acho, que é fazer. A fisioterapia também tem os recursos Hum, eletroterápicos, né? Eletrotermofototerápicos. Então, por exemplo, existe o TENS, que é um aparelho que é para dor, né? Então, a gente também pode usar. Existe o biofeedback, que é um aparelho que a pessoa vê o controle dessa musculatura. Então, dá para ela ter movimentos e ver gráficos, né? Ver quando contrai, quando relaxa, né? Então, ter uma ideia, dar uma consciência melhor, né? Existe em casa uma bolsa térmica, uma toalhinha que você pode botar para relaxar a musculatura, entende? Então, assim, existem recursos. Existe uma bolsinha que você pode ensinar a pessoa a fazer com linhaça, que bota no, né? A pessoa que costura, micro-ondas. coloca no micro-ondas baixinho, testa antes, porque é uma região que não pode ter coisa quente Queimar. demais, né? Botar calcinha, nunca botar diretamente na pele, para dar uma relaxada na musculatura. Então, assim, a gente tem alguns recursos que dá para a gente fazer em casa, né? Como a termoterapia, assim, dessa maneira mais fácil, né? Como a gente também tem os movimentos da pelve. O movimento da pelve também é importante, a gente entender como é que essa pelve trabalha. Então, o que, se quiser, a gente já começa já. Vamos fazer um exercício e depois a gente vai para a segunda bloco da sexualidade? Vamos Então lá. vamos lá. Então, eu queria que todo mundo prestasse bastante atenção agora na região do assoalho pélvico. Aí, primeiro, sentar direitinho naqueles dois ossinhos do bumbum, tem um de cada lado, Isso. que são os isquios, né? E aí, só prestar atenção na respiração e se existe algum movimento. Não, gente, não tem certo, não tem errado, tem que existir ou não tem que existir. É só percepção. Se quando você respira, se existe algum movimento lá embaixo, tanto da vagina quanto do ânus, né? Ou o movimento mesmo desse assoalho. Então faz um pouquinho, preste atenção. Quem quiser fechar os olhos, sempre quando a gente tira um, um sentido, fica mais fácil da gente sentir um pouco mais. Aproveita para observar a respiração, se ela está tranquila, se a inspiração está muito longa ou está curtinha demais, aquela respiração mais de quem está ansioso, que não está difícil ficar ansiosa nessa fase que a gente está passando. E aí, beleza, percebeu. Vamos ver a relação da nossa boca com
a parte lá de baixo do assoalho. Quando a gente... vamos ver duas coisas ao mesmo tempo. A relação da boca e da nossa tensão. Então, vou pedir para vocês botarem os ombros lá em cima, fecharem as mãos bem forte e fecharem a boca bem forte e tentarem fazer um movimento com o ânus, como se fosse abrir, como se fosse fazer um xixi, sabe? Não é um movimento muito forte para fora, tá? Movimento mais fraco, mas tenta fazer com tudo assim, ó, boca cerrada, ó. E agora relaxa. Beleza. Registrou se foi fácil ou se foi difícil, correto? Agora você vai fazer a mesma coisa, só que os seus ombros estão relaxados, os seus braços estão relaxados e a sua boca vai abrir. Então você vai deixar de preferência fazendo um som, tá? E vai tentar abrir a boca e abrir lá embaixo o ânus, tá? Então vamos lá? E relaxa. E aí, muito mais fácil. muito mais fácil, Muito né? mais fácil. Então a gente acabou de ver a relação da boca com aquilo que eu falei. Então tudo que a gente for, por exemplo, se a gente vai fazer um exercício para relaxar, para começar a dilatar, jamais você vai conseguir fazer isso com tensão, com a boca cerrada, com medo. Porque com a máscara hoje, às vezes a gente não vê, a gente perde a oportunidade de ver exatamente isso aqui, né? Então, né? Se o olho tiver assim é fácil, mas se tiver normal, você não identifica. Então é uma dica para quem está começando, né? Então, Desculpa. Ia só fazer já te interferindo. Talvez um banho quente e um movimento respiratório e esse relaxamento pré-dilatação possa ajudar um pouquinho, né? Exatamente. Seguindo com você. Outra coisa que pode ajudar, e muito, e que tem na internet assim, ó, de graça, é meditação. A meditação, ela vai diretamente para o nosso sistema nervoso central e ajuda o relaxamento do corpo inteiro, sabe? Perfeito. Nossa próxima live. Muito bom que você trouxe isso. Muito bom. Então, excelente, porque eu recomendo muito às minhas pacientes. Quando você faz a meditação, se você realmente faz uma meditação todos os dias e tal, que não precisa ser aquela meditação de 1 hora, faz de acordo com o que você sente, com o que você consegue. Porque depois você vai tomando gosto, aí sim você pode fazer maior e tal. Tenta encaixar no seu dia para que aquilo não seja um fardo. De fardo a gente já tá cheia, entendeu? Então as coisas têm que ser sempre voltadas para o prazer e não para um fardo. Exato. Mesmo que for, Mônica, movimento respiratório, né? Como você disse, senta, respira, presta atenção na expiração, põe para fora. Então, já talvez já seja um movimento interessante antes de começar a dilatação. Isso aí. Ou até antes de começar a relação sexual, né? Além do que você já trouxe no começo da live, se tocar, ter o seu movimento chegar relaxado e não chegar tensa, né? Respirar e se divertir quando possível. E enquanto está em tratamento, vamos supor, você está em tratamento, ainda não está na dilatação adequada para uma penetração, né? Embora eu ache que isso não está na dilatação adequada para uma penetração peniana ou de um objeto, né? Porque pode ser uma parceria mulher também, né? Completa. Eu acho que a gente tem que utilizar o que a gente tem. Então, tipo, não tá nisso, então é um dedinho, vai no dedinho. É um pedacinho do pênis, vai no pedacinho do pênis. É um vibradorzinho que a minha parceira vai usar em mim, é um vibradorzinho. Entende? Então, assim, é fazer o que vai te deixar assim, caramba, eu já estou no caminho. Isso vai me trazer, vai me empoderar. Eu tô me sentindo. Sim. E tentar ter o máximo de calma para prestar atenção no processo e não no final. Se a gente chega para alguma proposta de tratamento e não tem uma atenção
e não faz uma conexão com os nossos processos e só fica pensando no final, a gente atrapalha muito o final do processo. Nós às vezes deixamos de ser gratas àquilo que o corpo já está nos dando. Então, como é um processo aos Nos dando, poucos, nos né? ensinando, exatamente, nos mostrando, né, o caminho. Você falou uma coisa tão bonita que, assim, que as mulheres que têm... Eu vou falar rock, né? Vou usar o Tá, apelido. vamos, que é o As meu mulheres... sonho que vire síndrome rock, para facilitar a vida. Muito mais fácil. As mulheres que têm rock, se a gente parar pra pensar, elas são especiais sim. Porque todo mundo que tem alguma questão procura... A natureza, ela sempre se reinventa. A natureza é muito sábia. Então, a gente fala assim, não, então eu vou me destacar por outras coisas até eu chegar onde eu quero e tal, né? Então, o que é mais fácil? Uma mulher que tenha rock fazer um super sexo oral, ser muito sensual, transar bem, seria a palavra certa, sem rodeios, do que às vezes uma mulher que já tá toda pronta, sabe? Assim, é verdade. É ótima Você essa vai sua se dedicar observação. mais, entendeu? Então, assim, você vai ser um baita de um mulherão, entendeu? Porque você vai fazer outras conexões com o seu corpo e com o corpo da outra pessoa. E talvez vai levar essa outra pessoa para lugares que ela nunca foi. Isso é Entende? muito interessante, porque eu acho que a mulher rock, a mulher com rock dance, a mulher rock, ela tem essa janela de oportunidade de evoluir em vários campos. Psicológico, ser uma pessoa melhor, como eu digo frequentemente, que eu acho que eu sou uma pessoa melhor do que eu seria se eu não tivesse, e sexualmente também. Você vai por mais atenção, mais foco. Se você não levar para o lado negativo, né? E se fechar e se travar e travar a musculatura, se você se soltar a musculatura, respirar, exatamente o que você disse, você pode até ser muito melhor do que você seria com uma vagina, com canal vaginal completo. Né? Então, Com esse ponto que certeza. você trouxe é muito importante, Mônica, muito importante. Pegando um link com isso, entrando bem em sexualidade, que é a tua área, junto com a fisioterapia pélvica, vamos falar um pouquinho do ciclo de resposta sexual nas mulheres, que eu acho que é uma coisa bem interessante. É interessante porque nós todas, homens e mulheres, deveríamos saber disso, né? Na verdade, o ciclo de resposta sexual, ele é tanto feminino quanto masculino, as fases são iguais. O que vai mudar, eu vou falar aí, que é a primeira fase. Então, a gente tem o desejo, a excitação, o orgasmo e a resolução. Então, mulheres com rock ou sem rock podem completar o ciclo de resposta sexual. Então, isso daí ninguém precisa ficar apreensivo. Por quê? Porque toda a vulva tá lá. Todo o seio tá lá. O bumbum, o ânus, aonde você quiser explorar. Então, eu acho que é isso, assim, você tem duas maneiras de olhar a vida. Ou você olha a vida pelo lado, o copo pelo lado mais cheio ou pelo lado mais vazio. Pegar do Certo. limão e fazer a limonada. Porque se você pegar o limão e ficar, ai, mas o limão é amargo, mas o limão não, você não vai sair do lugar. Agora, pegar esse limão e fazer uma boa de uma limonada refrescante, deliciosa, é disso que a gente tem que cuidar da nossa vida, sabe? Então, assim, essas fases, desejo, excitação, orgasmo e resolução, o desejo a gente sabe, assim, como é que se processa o desejo? Aí é que há a diferença entre o masculino e o feminino, para mim, vai mudar no masculino também. Eu acho que é meio assim, o desejo ele pode ser de duas maneiras na mulher: responsivo ou espontâneo. O espontâneo é aquele desejo, sabe quando você está apaixonada, que você olha a pessoa e já fica Sei. molhada, sabe? A pessoa não precisa fazer absolutamente nada, que você está apaixonada, né? Você está sob Tá assim, fácil. nossa, você está numa cachoeira de hormônios, né? Falando a favor disso. Então, esse é o desejo espontâneo. Existe uma pesquisadora chamada Rosemarie Basson que ela descobriu que a mulher com relacionamentos longos, ela tende a ter o desejo mais responsivo.
Relacionamentos longos, ela pontuou, seria assim, de 2 anos para cima. Então, que a mulher tende a ter o desejo mais responsivo. E o que que é isso? O desejo responsivo é o desejo que responde a um estímulo. Ou seja, a mulher está neutra. Ver Netflix é mais interessante, ver alguma coisa na internet mais interessante, ela tá neutra. Por ela se transar ou não, tá tudo jóia, né? Mas quando ela é estimulada, aí sim, Ela bem responde. estimulada, ela entra na Uhum. relação de boa, tá? E vai e completa esse ciclo ou não. Ela pode completar com satisfação ou ela pode completar com um orgasmo, né? Não, a mulher não necessariamente precisa ter um orgasmo em todas as relações, tá? Então, o desejo responsivo é isso. Ou seja, hoje, o que que a gente diz? Que a mulher não precisa de desejo para ter uma relação sexual. Ela precisa ser bem estimulada. E bem estimulada é uma mensagenzinha ali no celular. Oi, sua gostosa, sua linda, não sei o quê. É uma lavada de louça, né? Quando você chega em casa, aquela louça toda limpinha. Isso dá um tesão, gente, que você não imagina. Relaxa a musculatura toda. É que você já chega tenso, ai meu Deus, vou ter que encarar, né? Esse compartilhamento de Ai, tarefas, Mônica. porque não é ajudar, é compartilhar. Porque tá todo Filha, mundo é. trabalhando hoje em dia, né? Então, o compartilhamento de tarefas é uma coisa que realmente faz a nossa autoestima, faz esse desejo vir. E é de fato, né? Então, esse desejo, ele vem ou não, às vezes, bom estímulo. E bom estímulo na relação sexual, né? Então, ter relação sexual começa desde a hora que você olha para a pessoa. E o bom estímulo, o seu alto bom estímulo também, né? Como é Também. importante o autoconhecimento com alto bom estímulo. É meio cruel o que eu vou falar, eu acho um pouco cruel essa frase. Mas, gente, nós somos responsáveis pelo nosso orgasmo. Não tem mais Eu ninguém concordo. responsável por isso. Entendeu? Eu acho assim que não é que a outra pessoa. Ele tem que ter cuidado com essa frase, porque parece assim: eu sou responsável pelo meu orgasmo, então se a pessoa não quiser fazer alguma coisa, não é isso. Não, A pessoa tá ali também para fazer essa troca de energia gostosa e vice-versa, é né? uma parceria, Exato, exatamente. exatamente. Então, assim, só continuando, aí desejo. A excitação é você ficar lubrificada. Não tem condição de ficar lubrificada pelo motivo X, N que for. Existe um monte de lubrificante no mercado. Então, isso não é uma desculpa. Então, o lubrificante. Ai, mas eu tô agora com o comprimento vaginal perfeito, a dilatação perfeita e não tenho lubrificação. O que que eu faço? Porque eu tô começando a sair com uma pessoa e eu não queria puxar-lhe um lubrificante na primeira vez que eu saio. E isso é completamente compreensível. Comum. E comum, né? Comum. O que que eu Depois vou... vai ser Ah, interessante, Mônica, você mostrar na anatomia uhum. aonde estão as glândulas, as principais glândulas lubrificantes, porque a mulher Roctansky tem a lubrificação muito semelhante à mulher que não tem Roctansky, né? E a sequidão vaginal, essa coisa seca, tem relação muito mais com o psicológico, ou com o medicamento que se toma, ou com outras coisas, né? E às vezes a mulher já fala, não, isso é meu porque eu tenho Roctansky. E na maioria das vezes não, né? Eu posso dar meu exemplo. Eu não sou uma pessoa que lubrifico fácil. Eu não tenho problema nenhum em falar isso. Nunca É fui. de pessoa para pessoa, exatamente. Tem uma carga genética também, uma ordem, exato. Desde jovem. E, tipo, era assim, era sempre assim. Se eu tava apaixonada, aí lubrifica tudo. Na paixão, tudo acontece, né? Era termômetro de paixão. E não é, né? A gente tem que ter cuidado com isso. Nem ereção é termômetro de paixão, numa parceria hétero, e nem lubrificação é termômetro de paixão. Eles são, assim, equivalentes nessa questão, né? Não é termômetro de paixão, porque às vezes você tá amarradona para ter aquela relação e você fala assim, querida, vamos, né, querida? Vamos É aí. porque se tem tensão, se tem né, fatores psicológicos, pode ressecar um pouquinho. E também é de cada um. Tipo assim, às vezes eu, eu às vezes sou, às vezes não, eu sou muito bem estimulada e tal, e às vezes não corresponde. Hum? Existe o trabalho com mulher que estuprada, que foi estuprada e ela lubrificou. Vai entender.
Ela estava afim? Não. Ela, Não. nossa, ojeriza. Mas ela lubrificou por defesa. Então, existem vários caminhos para essa lubrificação vir. Às vezes ela lubrificou por defesa. Interessantíssimo. Que bom que ela lubrificou por defesa. Dói menos. É Machuca menos menos. traumatizante, né? Se é que possa ser. Mas assim, as glândulas são Pelo mais para menos menos traumatizante na mucosa, né? sim. Sem dúvida, não psicologicamente, mas na mucosa, sim. Me mostra as glândulas. Uma parte da lubrificação vem logo aqui, ó, bem no início, que é a glândula de Bartholin. E vem também um exsudato, ou seja, uma lubrificação, uma parte também do útero. Mas é uma parte de uma parte de outro. Então, assim, Então a eu gente acho fica com só. uma parte. Eu acho que só a gente. Se você é bem estimulada, se você tenta também estar presente ali. Porque se você ficar, eu não vou lubrificar, não vai lubrificar mesmo, não. É igual a ereção. Toda tensão, toda coisa da adrenalina, a adrenalina é inimiga de lubrificação, como é inimiga Exato. da ereção peniana. Então, assim, a adrenalina é inimiga. Por quê? Porque a adrenalina faz os nossos vasos sanguíneos ficarem fechadinhos. E a gente precisa escancarar esses vasos sanguíneos para o sangue chegar e os líquidos, né, terem a sua Todo. chegada também por osmose, por outros fatores. Então, assim, é importante que a gente tenha isso no exercício, gente. Não é para chegar amanhã eu tenho que estar assim, não. É um exercício que você vai fazendo, que você vai prestando atenção e fazendo conexão naquela relação. Presta atenção no corpo da pessoa se o corpo te atrai. Presta atenção no cheiro. Presta atenção no toque. Às vezes a gente esquece. Tudo tão corrido na nossa vida que a gente esquece de olhar no olho da pessoa, que é mais uma transa, né? Você olhar no olho da pessoa é de uma cumplicidade absurda. É bonito demais e a gente esquece de olhar ali, ó, no ato sexual. Tem que ter muita intimidade para olhar no olho da pessoa. É muito doido isso, Sem dúvida. É muito né? forte. É muito Exato. mais forte. E tem que estar bem com você, tem que estar sem medo, tem que estar. Então, é uma prática mesmo. Porque lógico que a mulher com Rokitansky, no início, ela vai ter medo, ela vai ter dor, ela vai. Então, é uma conquista, né, Mônica? É uma conquista. E por isso nós estamos como agentes de saúde para dar a mão. De falar, Exatamente. normal você ter tido medo, tá? Vamos lá, o que a gente pode fazer? E trabalhar isso junto, obviamente, com o psicólogo. Eu sou apaixonada por Exatamente. psicólogo, então eu sou suspeita. Mas, por Mas é uma exemplo, ó, parceria maravilhosa. A gente percebe no Instituto Rock a importância do psicólogo, e aí tem um grupo de terapeutas excelente, fazendo um trabalho muito lindo, e o trabalho da fisioterapeuta. Como é importante esses dois pilares, fisioterapia da mulher e psicologia para a vida sexual, né, Mônica? sim, sim. E é importante que seja alguém voltada mesmo, assim, para sexualidade. É engraçado que eu sempre falo isso porque eu achava que o psicólogo saía pronto para trabalhar com sexualidade. E, infelizmente, não. Assim como na medicina o médico não sai, ou a Sim, médica, nós fisioterapeutas também não também saímos. não. E, Sim. por incrível que pareça, para mim, a primeira vez que eu soube disso, eu fiquei surpresa. E o psicólogo também não sai. Então, por isso que é importante ser um psicólogo voltado para a sexualidade. É melhor, os resultados são melhores, né? Mais Sem assertivos. dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Seguindo, olha, temos 15 minutos, hein? Não eu quero fazer todas as minhas perguntas. Vamos seguir com as respostas e depois das respostas do ciclo sexual, e depois a gente vai para os tipos de orgasmo, tá bom? Beleza. Então, seguindo a resposta sexual, o próximo a gente passou me recorda. Desejo, excitação, aí o orgasmo. Como a gente vai falar de orgasmo, a gente pode deixar. Pula. A resolução é depois dessa satisfação ou do orgasmo. A gente já pode ir pro orgasmo agora, porque a gente já vai Então emendar vamos. nessa fase, Então né? vamos. Você falou, quer Então que eu me fale? dos tipos de orgasmo, que eu acho que é uma coisa importante para o autoconhecimento da mulher, para a mulher saber que sim, existe o orgasmo vaginal, mas existem outros tipos de orgasmo. Me Sim. fala um pouco disso. Bem, a gente primeiro tem que saber assim, qual é o órgão principal mesmo responsável pelo orgasmo.
é o cérebro. Porque se não fosse o cérebro, as mulheres que têm uma lesão na medula, que tiveram uma lesão completa da medula e que não sentem, por exemplo, a pelve, não teriam a oportunidade de ter um orgasmo. E elas têm. O chamado para-orgasmo. Também, assim como qualquer outra questão, tudo precisa de uma ressignificação. Precisa desse empoderamento, porque imagina a galera que é cadeirante, que você está ali visualmente vendo uma tida como deficiência, né? Pessoas, né, com deficiência. Então, assim, é mais complexo ainda, porque existe mais tabu ainda. Pessoas acham que as pessoas são assexuais e não são, né? Então, a questão cerebral, ela é muito importante. Perfeito. Tanto é também, outra prova disso é que mulheres e homens, né, podem ter orgasmo pensando, dormindo. Ué, Exato. quem é que tá mandando nisso tudo, sabe? Isso Então, a gente precisa... Por isso que eu falei da meditação. Porque a meditação, ela vai fazendo você focar mais naquilo exatamente que você tá fazendo naquele momento. Viver o presente. O que a gente mais faz na nossa vida é viver ou o passado ou o futuro. O futuro. A gente não fica vivendo No o presente. Então, é a primeira coisa a gente ter noção que é o cérebro que comanda para a gente realmente tentar concentrar naquilo que a gente está fazendo. A outra coisa é saber que o corpo todo é erógeno. Então, infelizmente, claro que se você é criada como nós somos criados numa sociedade, eu falo que a gente é de uma sociedade ocidental penetrativa. Entende? Parece que o sexo se resume a penetração. Penetração vagina-pênis, penetração dedo-vagina, penetração pênis-ânus, no caso de dois homens, então, ou no caso de uma mulher com um homem. Então, é penetração. Parece que se não tiver penetração, não houve sexo. E houve. Desculpe a galera aí que acha que é virgem, mas que já fez tudo. Não é mais virgem. Só falta penetração. Cerebralmente, não é. Não tem, que é não muito importante. E qual a importância dessa virgindade? Também estou querendo saber, né? Mas, enfim, a importância é completamente machista, esse conceito, né, de um selo, né? Parece que a gente um selo, né? Tirou o selo, não, acabou. E ainda existe isso em alguns lugares, no nosso país, se você for para o interior de São Paulo, interior do Rio, Minas e tal, existe isso forte ainda, né? Sim, sim. Então, assim, o que eu acho importante é, voltamos a falar, qual é o remédio para o orgasmo? Autoconhecimento. Uma pílula de autoconhecimento, autotoque, descobrir e tirar preconceitos. Eu vou ter só orgasmo ou só prazer. Não procuro orgasmo, procuro prazer. Uma coisa vai ligando a outra. Essa é uma ótima dica, concordo. Sabe? Uma coisa vai ligando a outra. Então, se você tiver se tocando e achando aquilo gostoso, continua. Se aquilo hoje não tá bom para você, tente novamente. E de novo a gente volta para o presente, né? Porque se você está no presente, você está sentindo prazer e atenta ao seu prazer. Se você está pensando no futuro, você está pensando no orgasmo. Porque o orgasmo, quando ele chegar, ele vai chegar. Para ele chegar, você tem que estar ligada no presente, né? A coisa mais, assim, para ter, vamos ser práticas, outro exercício que vocês podem fazer, não agora, né? Porque senão vai todo mundo largar a live. Mas existem vários tipos de vibrador. Esse aqui é um vibrador microfone, né? Que chama. Ou a vareta mágica da fadinha. Eu vou fazer uma live sobre vibradores. Você deu uma ideia ótima, vou. Já sei. E, cara, você tá com o vibrador, para com esse negócio de botar o vibrador direto aqui. Pega o vibrador e, ó, aqui na orelha, que é super erógeno, no seio. Seio é devagar. Tipo assim, você não vai botar uma baita de uma vibração. Talvez é melhor você ter uma pena, uma peninha, uma coisa bem suave, um tecido suave, uma seda, ou passar sua mão bem devagar no seio. Seio é devagar, geralmente, tá? Existe todo mundo que é fora da curva. Eu gosto que pegue no meu seio, aperte. Pode ser, mas a pessoa é fora da curva. Mas existe de tudo na sexualidade.
Não quero ser Vamos preconceituosa. falar de dentro da curva, né? Quem tá fora, por favor, não Tudo tenha... bem. Tá A tudo gente bem. acolhe também, tá tudo Tá bem. tudo jóia, tá? Então, é isso, porque quem tá fora ou quem tá dentro é quem já se tocou, quem já tá se descobrindo. Ótimo. Se você tá fora ou dentro, você já descobriu, né? Exato, Na verdade, ótimo. tá todo mundo dentro, né? Então, assim, uma parte importante é você colocar na cabeça do clitóris. O clitóris a gente sabe, ó, que é a cabeça, mas quando o clitóris ele vai para dentro lá do nosso corpo. Então, ele Enorme. isso tudo, ele cabe na palma da nossa mão. Tem 9, 10 centímetros. É uma estrutura gigante. Então, se você está fazendo o vibrador aqui, eu acho sempre interessante não fazer direto na cabeça e fazer pelas laterais. Se você faz muito Ótimo. tempo na cabeça, pode perder a sensibilidade, mas ela Verdade. volta. É só separar um pouco, tá? Perfeito. Agora, antes de entrar com o vibrador, seja ele qual for, esse é outro. Tipo, ó, mais simples, que tem o mais barato, tá, gente? Que é o bullet, tá? Ou o dispositivo clitoriano, bullet, porque ele tem essa forma de bala, ó. Ó, tô ligando aqui, não sei se dá pra ouvir. Dá. Tá vendo? Então, ele é bem simplesinho e não assusta, né? Se for uma parceria homem que é mais fechadão, você não vai chegar Porque é com... uma coisa delicada. São tantas emoções que eu senti. Chega... Olha, se ele se assustar, você fala, gente, eu comprei um microfone pra cantar pra você. Ué, o que tem? Então, o segundo orgasmo importante é clitóris. A gente já passou pelo É cérebro e chegou no fácil. É clitóris. mais Então, fácil. o canal vaginal tá como terceiro ainda, né? Então, como a mulher lactante que pode ser feliz, Pô, como né? todas, né? 20% só das mulheres têm orgasmo intravaginal. Galera, Qual é o relaxa. número? Qual é o número? Fala de novo. 20 só, 20%. Uau! É. Olha, Então, isso é assim, na interessante. verdade, não é segundo, na verdade, a Débora botou aqui segundo, não é segundo, né? A gente tem Não, não, eu vários. falei segundo em descrição. Você falou primeiro do cerebral, depois do clitoriano. É porque, na Só verdade, em é tudo junto e exposição. misturado, sabe como? Exatamente, Len. E É. até o primeiro, né? Até como ela É. diz aqui, até o primeiro, sim. É só Débora, no relato aqui. E a gente pode ir finalizando, porque eu tenho mais perguntas para você aqui. Me conte. Tá. Tem outros orgasmos? Orgasmo anal, a mulher pode ter. Ela pode ter no Oh, seio, ela pode ter pensando só. Né, que eu acho assim, eu nunca tive, gostaria muito, mas eu conheço gente que teve, eu conheço gente que teve dormindo, sonhando, sim, erotizar, pensar em cenas sim. que façam, por exemplo, eu vou me masturbar. Tem paciente que já me falou, eu não sinto nada. Você estava pensando no quê? Não estava pensando em nada. Eu falei, não, mas espera aí, não. Então, desculpa, eu esqueci de te falar que você precisa pensar em alguma coisa que te excite. Uma cena, Sim, alguma coisa, ou sim, colocar sim, algum vídeo, alguma parte de um filme, ler um conto erótico, sim. sabe? Senão fica mais difícil mesmo. Uma outra coisa que eu acho que é super importante, mas a gente já passou por ela, mas eu quero reforçar como autoconhecimento corporal, conhecer o seu corpo, conhecer que agora, relaxando a boca e toda a nossa face, a gente relaxa a região pélvica, como isso é importante, né? E seguindo, eu acho também extremamente importante que você já pincelou, Mônica, como a conversa com o parceiro ou a parceira e com familiares também, se conseguir falar sobre sexo, é importante, né? Eu lembro como eu tinha uma conversa boa com a minha mãe e como isso era importante, eu trocar essas informações. Fala um pouquinho para a gente sobre a importância da conversa com os parceiros. É essencial. Acho que a primeira base é a família mesmo. Porque a nossa sexualidade, ela começa a ser construída pela família. Então, quando você tem uma família amorosa, mesmo que não fale de sexo, né? Sim, Mas se você tem uma família amorosa que te acolhe, você tem uma boa base para sua sexualidade, inclusive para o seu perfeito. sexo. O afeto é Sim, muito importante. E aí, se você tem mais do que isso, se você tem um canal que você possa falar ou com seu pai, ou com a sua mãe, ou com a sua avó, ou com a sua irmã, ou com seu irmão, porque depende, né? São tantos arranjos.
É muito bacana esse canal. Agora, com a sua parceria é mais importante ainda. Olha, o que eu tô vendo de falta de cumplicidade, sabe? E você também, outra oportunidade da mulher rock, ela já entra com essa questão da cumplicidade, isso é necessário. Muitas vezes é necessário, sim. É necessário. Na verdade, é necessário para todo mundo. A gente ainda não Mundo, entendeu isso. sim. Sabe por quê? Porque outro dia eu vi uma paciente me falar que depois que ela teve uma lesão na medula, ela é linda, mas a parceria dela não quer mais nada com ela sexualmente falando e ela quer. Isso é um problema. E aí eu fiquei pensando no meu parceiro. Eu falei, bem, se ele tivesse uma lesão medular, eu ia continuar apaixonada por ele. Porque eu gosto dele. Assim, eu tenho Lindo. atração pela pessoa e não muito pelo corpo. Não é que o corpo não seja legal, é legal também. A gente não vamos negligenciar isso ou fingir, passar uma borracha. Mas eu acho que as pessoas que são muito corpo, muito físico, muito, eu tenho que estar linda, maravilhosa, blá, 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 isso atrapalha a nossa sexualidade. Sim. E isso é uma construção social, Sim. entende? Então, assim, você vai precisar ter essa cumplicidade, porque você vai precisar falar um monte de coisa, você vai precisar treinar exercícios com essa pessoa, entendeu? Então, eu vejo isso, caramba, quando não existe nada, não existe uma síndrome, não existe nada, e há alguma coisa que todo mundo pode passar por alguma coisa nessa vida. E há alguma coisa nessa vida, várias cisões de relacionamento. É como se Perfeito. aquilo que quem é religioso, né? Na saúde ou na doença, é como se isso entrasse por um ouvido e saísse pelo outro. Você falou lá, sabe? Ou você acredita nisso, né? Já que a gente tem ainda um país mais católico, mas que seja evangélico, que seja outras religiões, espírita, sabe? Você tem essa coisa de um vínculo que é maior do que só o físico, que transcende, que é o encontro de Perfeito. almas. E falta um pouco isso. Quando você vê na prática, eu estou há 20 anos trabalhando com saúde da mulher, trabalhando com pessoas que me falam coisas tristes de relacionamento, coisas assim, eu tô na fisioterapia, mas meu parceiro ou minha parceira não sabem, Hum. Imagina a sabe? falta de cumplicidade. Usar, né? Usar, eu acredito que uma mensagem que a gente pode deixar aqui, Mônica, é usar o diagnóstico ROC, a janela ROC para se autoconhecer, para conseguir fazer trocas com parceiros, com parceiras, com a família. É usar essa dor para gerar uma coisa melhor na nossa vida. E isso é possível, né? Lógico, com a ajuda, com a parceria, com uma super fisioterapeuta como você, com super psicólogas como o Instituto Rock tem. E aí eu queria chegar, a gente tem 2 minutos, eu queria falar um pouquinho das nossas parcerias e possíveis futuras parcerias. Vou voltar a falar o seu contato, Mônica Lopes, muito prazer. Você tem material lindo, parabéns pelo esse trabalho lindo que você tem, Instagram, YouTube e todos os canais, realmente é muito, muito especial. Já linko com agradeço muito a você, espero que a gente faça parcerias maravilhosas e que as pacientes cheguem a você para ter o prazer de ser tratada com você. Quero te ouvir para a gente finalizar. Nossa, eu tô muito feliz de estar aqui. Estou assim já roteirizando e quero sua ajuda. Eu já vou mandar para você para os vídeos para a gente poder difundir isso e acabar com tabus e preconceitos e também identificações de mulheres, né? Que possam vir a ter, possam passar por isso, que passe de uma maneira leve, saudável. E Leve, o leveza. que eu quero deixar de mensagem, assim, primeiro que eu quero muito ajudar. Então, assim, o que vocês quiserem, as mulheres que tiverem alguma dúvida, não hesitem em me procurar pelo Instagram. Às vezes eu demoro um pouquinho a responder, mas eu sempre respondo, né? Eu acho que nem tudo é grana, como eu falei para você. Eu acho que isso é muito maior, né? E Sim. eu sou muito a favor da mulher, então isso para mim é uma bandeira, né? E a outra questão também é
do que vocês quiserem. Ah, qual é a dúvida? Qual o vídeo que eu poderia fazer para ajudar vocês? O que eu poderia fazer para ajudar vocês? Eu queria muito esse feedback, né? Que eu estou Tá. entrando agora, né? Muito humildemente, eu falo que eu estou entrando agora nesse mundo e eu quero, assim, ajudar muita gente mesmo. Eu estou muito disposta a ajudar, assim como eu fiz com a lesão medular e venho fazendo. Mônica, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com você. Foi cheio de informação, cheio de coisa boa, cheio de leveza. Em breve, eu estou aí atrás de você, a gente está se falando. Foi um prazer enorme. Eu acredito que vai ser bem acessada, porque tem muita informação. E vamos fazer coisa boa nesse mundo. Tá Vamos bom? sim. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, querida. Um grande beijo para você. Beijo a Parabéns pelo seu todas. lindo trabalho. Parabéns. Obrigada. Boa Parabéns noite a vocês. todos. Vocês são poderosas. Muito obrigada. Nós estamos muito felizes com essa possibilidade, com esse trabalho, com o que a gente vem fazendo. E a gente quer fazer mais e mais. E muito obrigado pela ajuda de todos. E, de novo, Mônica, super, viu? Grande beijo. Beijo. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora que eu não sei como eu desligo. Peraí, deixa eu ver se eu te ajudo. Deixa eles me derrubarem, porque eles sempre me derrubam. Hoje que eu tô super no horário, olha, 21, eles não me derrubaram. Eu vou fechar aqui, eu não posso deixar de salvar essa live, porque ela foi maravilhosa. Se eu perder essa live, me mata. Acho que vai no xizinho lá em cima, vê só. Exatamente, e salvo no IGTV. Um beijo grande, boa noite. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.